Outra coisa bem bacana pra falar pra vocês, quando for falar com cadeirante, é bem bacana abaixar. Ah, por que abaixar se você quer ser igual? Porque se você não abaixar, eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Eu vou ter que falar com você desse jeito. Você acha que é gostoso? Você imagina conversar com alguém desse jeito? Essa postura de falar com alguém assim faz a gente se sentir extremamente inferior. Isso não é mimimi, é uma coisa lógica, tá? Como você se sente quando você conversa com alguém extremamente alto, onde você fica assim. Dá uma sensação de superioridade da pessoa. Então, mas vai falar o tempo inteiro agachado. Tudo bem, perfeito. Você pode chegar, agachar, conversar um pouco, depois que tiver realmente é difícil ficar conversando agachado. Aí você mantém uma certa distância, tá? Quando você ficar de pé. Porque se você ficar de pé muito aqui, eu vou ter que ficar olhando pra sua barriga e vou ter que olhar muito assim. Se você vai um pouquinho mais distante, eu posso olhar assim, mais assim pra você, tá? Então é uma dica bem boa, que eu posso conversar assim e não preciso fazer isso. E não trate diferente, pelo amor de Deus, gente. Cumprimenta igual, conversa igual. Para de falar, oi, qual é o seu nome? Eu não sou retardada. As pessoas com deficiência física, elas geralmente entendem, tá? Você tem que entender até que ponto é o intelecto daquela pessoa pra que você consiga conversar. E mesmo que ela tiver um intelecto um pouco mais abaixo, para de falar, oi, de quê? A pessoa não é um bebê. Se não é um bebê, então para de falar desse jeito, tá? Conversa normal, porque isso é ridículo. Então você só fala assim com um bebê. A partir do momento que, mesmo que ela tenha deficiência intelectual, para de falar com ela desse jeito, conversa direito. Porque é você que tá fazendo papel de bobo, tá? Como vocês perceberam, esse é um assunto que me irrita muito. Por isso que eu achei legal agora finalizar o vídeo, já que eu falei tanto sobre a gente se cuidar, sobre autocuidado, e a gente se cuidar independente de estar com alguém ou não. Por exemplo, atualmente eu não tô namorando, não significa que eu não conheça pessoas, eu não vou expor aqui, não vou falar, mas eu não vou expor quando eu estiver com alguém, porque pra mim expor só se eu realmente namorar sério, senão eu não exponho. Nem quando eu saio com alguém, mesmo que eu tirar uma foto, eu não gosto de colocar aqui. Então é isso aí, gente. Vamos tratar as pessoas normais, porque elas são normais, tá? Outra coisa. Ah, mas fulano é especial, fulano não é especial, fulano tem uma deficiência física. Fim, ponto, acabou, tá? Chega de, que gracinha, ele tem um filho especial. Ele não é especial. Ele tem alguma coisa. Deficiência física, autismo, deficiência visual. Ele não é especial. Ele é especial. Para, gente. Esse negócio de especial, ao meu ver, eu acho ridículo. Eu não sou especial, eu não quero ser diferente de ninguém. Eu tenho uma deficiência física, pronto, acabou, tá? Não me chama de especial, eu não sou especial. Porque ter uma deficiência física não é legal, então não é especial. É apenas uma deficiência física. E nós convivemos da melhor forma possível, porque a gente não tem escolha, a gente tem que conviver. Nossa, Amanda, você parece uma pessoa amarga. Não, eu só tô falando algumas coisas que as pessoas precisam ouvir. Porque quando você não tá na pele, ou você não convive com uma pessoa com deficiência, você não enxerga isso, muitas vezes não é na maldade. Então eu tô falando porque é interessante pra vocês começarem a entender a forma de tratar uma pessoa com deficiência. O deficiente também se cuida, o deficiente também namora, o deficiente também sai. Eu não vejo muito deficiente na rua. Não vê mesmo, né? Não tem acessibilidade? Como é que vai ter? Vocês já viram a farmácia, o que eles fizeram? Eu elogiei a rampa que eles fizeram, que tava perfeita, impecável. Aí o que eles fizeram? Trocaram a porta de lugar, pra a porta abrir do lado do degrau, e colocaram um negócio de fralda. Aí eu fui lá e falei, poxa, e vocês fizeram uma rampa tão perfeita aqui, porque mudaram a porta de lugar? Me responderam assim, não, mas é que a porta é desse lado aqui, e aí por isso que tá assim. Eu falei, não, a porta era ali, olha ali o buraco, vocês trocaram a maçaneta pra colocar a porta do lado do degrau, sendo que vocês tinham uma rampa perfeita. E aí o que eles fizeram? Fizeram uma rampa na parte do degrau, né, porque agora a porta abriu do outro lado, a rampa é isso aqui, ó. É isso aqui. Imagina o degrau normal do jeito que ele tá, e aí botou cimento assim. Só que numa cadeira de roda. Tenta subir assim. Não dá pra subir em rampas assim, gente. Pelo amor de Deus. Vocês fazem uma rampa só pra dizer que fez. Não dá pra subir. Ou seja, não entra na farmácia, do lado da Politinha, do mesmo jeito, porque não tem condições. O bar Celebrar. Já tive diversas desavenças com eles por conta da falta de respeito de ocupar calçadas. Estou citando nomes? Sim, estou. Porque já falei com os donos e já falei na farmácia, eu já conversei lá. No estabelecimento Celebrar, já conversei com os donos. Já conversei com... como é que fala, gente? Deputados que fala? Acho que é deputados. E nada adiantou. Eles deram uma melhoradinha lá, sim, após várias reclamações. Me deram algumas desculpas a respeito do porquê estarem ocupando o espaço, embora ocupar o espaço não tenha a ver com experiência, entender das regras. Tem a ver com respeito. Respeito vem de berço, a gente não precisa de treinamento, porque geralmente esse treinamento a gente recebeu de berço. Então vem de berço saber que não se ocupa uma calçada. Eu não sabia das leis, não sei o quê. Não, você sabia que não se ocupa uma calçada. Isso basta. Ter inteligência para abrir um bar é inteligência suficiente para se saber que tem respeito, tá? Eles conversaram comigo de forma respeitosa, só dois, tá? Um deles nem falou comigo, são três. Só dois falaram comigo, que é o Wesley, e o outro que é o Marco Antônio. Só os dois falaram comigo de forma extremamente respeitosa. E eu pedi que eles tivessem um pouco de respeito e se colocassem no meu lugar. Inclusive, cheguei a falar para o Wesley que ele se colocasse em uma cadeira de roda e tentasse andar no bar dele para que ele visse como é o acesso e como ele se sentiria. Eu falei com ele por WhatsApp. Marcos Antônio, acho que é Marcos Antônio, tá, gente? É o mais branquinho, loirinho. Conversei com ele pessoalmente, inclusive falei pra ele que a preocupação maior dele estava sendo ter quantidade de cliente e não se importar com respeito ao acesso da calçada, tá? Ele foi educado, não posso criticar ele aqui de forma alguma. Ele foi educado, falou comigo, disse que entendia e tudo mais. Embora ele soubesse que não podia ter ocupado a calçada, mas ele só foi entender um pouco melhor quando eu precisei ir atrás de deputados e falei com ele pessoalmente, que inclusive foi ele que me parou na rua pra conversar. E quem me mandou mensagem também no celular foi o Wesley. Com relação à educação deles, eu não posso falar nada, porque eles realmente conversaram comigo educado. Só os dois, tá? Eu sei que são três pessoas, só dois falou comigo. Um deles ficou ouvindo a conversa, quando eu falava com... Gente, eu não sei se é Marcos Antônio ou Antônio Marcos, mas um deles só ouviu a conversa e nada falou, tá? Então que fique bem claro, não tem problema gravar no vídeo, porque isso é tudo verdade, falei diretamente com eles. Eu saí do serviço, que eu precisava passar por aquela calçada. Inclusive ele disse que iria dar um jeito, que bastaria a não ocupar a calçada durante o período que eu fosse passar lá. E eu cheguei ainda a falar pra ele que eu já não me importava mais, basicamente isso. Porque eu já tinha cansado, né, de passar tanto nervoso, e que eu ia sair do serviço e não passaria mais por aquela calçada. Então, eliminou um pouco do nervoso que eu passo, porém vi
já passei lá algumas vezes e vi que ele não estava ocupando a calçada do lado do bar, que é o lado que eu passava. Estavam as cadeiras pro lado, que é da forma que eu havia pedido. Então as cadeiras estavam encostadas na parede. Não passo lá todo dia, não vou ficar vigiando. Mas é isso que eu havia pedido pra ele, apenas que deixasse no cantinho pra sobrar a outra metade da calçada, pra que eu pudesse passar. Porque ali é muito movimento, eu passava à noite pra quando eu saía do serviço, né? Eu passava ali à noite. Então era ruim vir pela calçada, porque é muito movimento, os carros bem em cima. E na calçada era mais seguro pra mim. Então é isso. Aparentemente eles estão respeitando mais. O outro lado da Baden ainda tá um pouquinho mais ocupado. O lado do bar, pelo que eu vi, aparentemente estão deixando o espaço mais certinho. Mas passaram a ter um pouco mais de respeito comigo após conversar com os dois. Então por isso eu não posso criticá-los, tudo bem? Vai elogiar, então não sei o quê. Eu não entendi bem elogiar, porque eu não quero ser irônica, sem educação, mas respeitar as pessoas é uma obrigação de todos. Mas infelizmente algumas pessoas só enxergam quando a gente precisa conversar, que foi o que eu falei pra ele, se colocar no meu lugar e se imaginar precisando usar uma cadeira de roda. E que eles não estavam se importando em ocupar o espaço, porque a intenção maior deles era ter espaço para cliente, né? E os clientes lá, inclusive, alguns são bem mal educados. Uma vez estavam ocupando a calçada e eu parei, não dava para passar. Eu parei para um dos clientes e eu pedi licença. Ele se levantou, ele estava no meio do caminho, eu estava na calçada. Ele se levantou, virou pra mim e fez assim: oi! Desse jeito, tá, gente? Não tô exagerando, eu juro. Oi, o que você quer? Aí eu falei pra ele assim: eu quero passar na calçada. O que era uma coisa óbvia, né? Aí ele falou assim: ah, tá. Aí ele tirou a cadeira dele que tava no caminho. Porém, existiam as cadeiras vizinhas dele e a mesa ainda ocupando todo o espaço. Aí eu tive que pedir pra segunda pessoa que tava do lado dele: você pode me dar licença também, por favor? Ele tirou a cadeira e saiu. Continuou a mesa ocupando um pouco de espaço, ainda não era suficiente pra passar. Os colegas dele que estavam do outro lado, que era a cadeira, né? Cadeira aqui, mesa e depois ele. Esses de cá saíram. Ainda não era suficiente pra passar. Mesmo eles vendo toda essa situação, eu precisei me virar pros que ainda estavam sentados e falar: vocês podem me dar licença, por gentileza? Podem puxar a mesa pro lado de vocês? Eles deram uma puxadinha. Não levantaram a bunda da cadeira. Deram uma puxadinha pra aumentar um pouquinho o espaço e eu passei. Então, é uma situação bem desagradável. Houve essa situação, essas foram as piores, tá? E houve uma outra em que não tinha gente sentada, porém os garçons estavam pra dentro. Inclusive, eu vi a garçonete mulher entrar para dentro quando eu estava descendo a rua. E as coisas estavam na calçada e eu ia jogar na rua. Eu confesso, eu ia jogar a cadeira na rua. Porém, é errado. Eu saberia que chamaria a polícia, eu não posso estragar nada ali do bar, mas é que eu estava muito nervosa, mas eu não tenho direito de estragar as coisas deles. Eles tinham deixado as cadeiras pro lado da rua fechadas. Porém, não é o suficiente para passar uma cadeira de roda, já que tinha cadeira, mesa e a terceira cadeira fechada. Ainda não é o suficiente. Então eu peguei a cadeira e eu ia jogar na rua. Só que eu achei que seria mal educado da minha parte, talvez chamasse a polícia, que eu não tenho direito de estragar as coisas deles, independente de qualquer coisa. Então eu comecei só a empurrar as cadeiras pro lado da parede, de forma um pouco brusca, porque eu tava nervosa. E um cantor veio e começou a me ajudar. E aí eu falei pra ele que era uma situação complicada, que eu já havia pedido respeito e que mesmo assim sempre estavam ocupados lá. Foi aí que o Wesley entrou em contato comigo depois no WhatsApp e pediu desculpa, disse que era uma garçonete novata, que havia deixado as mesas ali. Eu inclusive disse a ele que ela não era novata e que eu estava acostumada a ver ela, que inclusive eu já havia pedido licença pra ela por diversas vezes. Então ela sabia o horário que eu passava e que eu ocupava o caminho. Ah, mas você é o rei da balachita, tem que abrir o caminho pra você. Assim como está ocupando o caminho pra mim, está ocupando o caminho pra qualquer pessoa. Isso se trata de respeito, não de querer se aparecer, tá? Foi o que eu falei pro Marcos. Eu falei: Marcos, eu trabalho, eu levo a minha vida normal, eu não me faço de coitada pra ninguém. O que eu estou pedindo pra vocês é respeito. Eu só quero andar na calçada como todo mundo, porque tem muito movimento aqui quando eu vou embora. Eu saí às 7h30 da noite do serviço. Então, 7h30 não, acho que era, 7h30. É só uma questão de respeito que eu tava pedindo pra eles. Então, não tô mexendo na rede da balachita. Igual uma vez falaram assim pra mim: o mundo não gira ao seu redor. Não gira, mas vocês poderiam ter respeito, né? Porque não gira ao meu redor. Mas você sabe o dia de hoje. Aliás, nem sabe o dia todo, né? Mas não sabe o dia de amanhã. Hoje você tá andando. Hoje eu sou a pessoa que te causa problemas. Mas amanhã pode ser você. Amanhã você pode estar na cadeira de roda. Aí você vai sentir. E aí você vai ver que é bem gostoso viver numa cadeira de roda. E depender do respeito das pessoas, que não é nada fácil. Confesso a vocês que por diversas vezes eu tenho vontade de esfolar as pessoas no salto quente. Mas eu preciso manter a sanidade mental. E eu sei que eu não posso fazer isso, né? É proibido a gente fazer maldade com pessoas. Mas é isso que acontece, gente. Enfim, não passo mais naquela calçada. Melhoraram um pouco ali, principalmente o lado do bar, de tanto eu ter pedido lá. Enfim, não posso falar que não melhorou, porque eu já passei lá e já vi que deram uma melhorada. Não posso falar que foram sem educações comigo, porque foram extremamente educados. Embora falassem coisas que eu não concordo, que é assim, igual o Wesley me disse, que eles começaram com pouca experiência, tudo bem. Entendo perfeitamente. Agora, respeito em saber que não se ocupa uma calçada, não é necessário treinamento. É uma coisa que vem de berço, assim como sabemos que não pode ocupar com uma areia, não se pode ocupar com mesa. Mas entendo, ele não se tocou o quanto era importante a passagem, provavelmente ele nunca esteve numa cadeira de roda, talvez nunca teve um parente, então ele, na mente dele, ele nem estava fazendo algo tão grave assim, e eles só se tocaram o quanto isso era importante quando eu falei com eles, que foi o que o Marcos me falou, que às vezes eles, infelizmente, passam despercebido, porque realmente ele não passa por isso, né, diariamente, então, até que alguém falasse pessoalmente com ele não fazia ideia do quanto isso era sério, né, porque é o que acontece com diversas pessoas, elas passam a entender quando convivem com um deficiente ou quando passam por uma situação. Inclusive, uma vez eu fiquei num hotel em Botucatu, completamente acessível. O melhor hotel que eu já estive. Tinha rampas pra entrar na cadeira de roda, tinha elevador, tinha acesso ao hotel absolutamente inteiro. E eu me senti livre, eu saí andando em tudo lá, tipo, de cadeira de roda. E um senhor, que eu achei que era um senhor simplesmente que estava lá, ele chegou pra mim e falou assim: como que tá o acesso pra andar com a cadeira de roda, tá bom? Eu elogiei e falei: nossa, tá perfeito, é o melhor hotel que eu já estive. Eu tô tendo acesso a tudo, vocês me colocaram num quarto gigantesco, gigantesco, enorme, gente. Eu disse que era cadeirante, eles me colocaram num quarto enorme, um banheiro adaptado, dava pra rodopiar, até mesa tinha dentro do quarto. E aí eu falei pra ele, elogiei a acessibilidade, o atendimento comigo por ter a deficiência e tudo mais. E ele então me contou que ele era o dono do hotel e que ele, há alguns anos atrás, ele havia passado por uma cirurgia
e que ele precisou andar no hotel dele com cadeira de roda. E foi aí que ele enxergou o quanto o hotel não tinha acessibilidade. Baseando-se nisso, ele reformou o hotel inteiro. Porque ele se colocou na pele do outro. Ele sentiu a dificuldade, ele sentiu o que é ver isso. Então ele reformou o hotel inteirinho, tem rampa pra você entrar de cadeira de roda dentro da piscina, pra vocês terem ideia. É um hotel esplêndido. Eu não lembro o nome do hotel, mas é em Botucatu. E é impecável o hotel. Impecável. Iria lá novamente com toda certeza, porque a acessibilidade deles é fora do comum. Tem parte 7 fim.